Sextou, galera, mais uma vez, e como vocês sabem, sexta-feira é dia de Cidade Geek. Isso aí. Hoje a gente vai estar falando sobre o universo de Tolkien com um cara que é fera nesse assunto. E claro, vamos receber também a participação da nossa queridíssima Gabi Almeida. Então não sai daí e roda a vinheta! Bom, galera, a gente está hoje com o Sérgio Ramos aqui e claramente com a nossa convidada também, mais do que especial, a Gabi, que é apresentadora do nosso Jornal da Cidade, vocês já conhecem ela. Inclusive, ela já participou aqui, né, Gabi? Já, falando. E hoje ela veio pro outro lado, entrevistar, né? A Gabi, ela vai falar um pouquinho aí, que ela também gosta desse universo, né, que a gente vai tratar hoje, que é o universo de Tolkien. E a gente vai estar questionando aí o Ramos, testando essas habilidades dele, que ele diz que é um mestre, né? Vamos ver. Primeiramente, bem-vindo, tá? Agradeço o convite aí, Cá, Gabi, obrigado por estar aqui também, né? Já sei que a Gabi é fã de longa data aí do Tolkien, então tem muito a conversar aqui sobre esse universo fantástico. Antes de entrar nesse universo, eu quero que tu diga assim pra gente, tu curte anime, curte série ou não? Teu negócio sempre foi Tolkien, é Tolkien. Não, Tolkien ocupa talvez 90% do meu mundo nerd, assim, né? Mas eu gosto de outras produções, gosto de ler livros diferentes, outros tipos de história também, mas assim, a fantasia é o que me pega mais forte, e especificamente considerado o pai da fantasia, né? Que é o Tolkien. Sérgio, uma questão que eu quero te perguntar, porque eu tive a experiência, eu conheci o mundo da Terra-média através dos filmes. Eu era pré-adolescente na época que estreou, e eu fiquei encantada com aquele mundo aí, a partir dos filmes, depois que eu fui buscar esse mundo. Né? Eu queria saber de você, se também foi dessa maneira, só foi depois dos filmes, ou você já teve conhecimento da literatura anteriormente? No ano que ia sair o primeiro filme, né, eu estava na faculdade e um amigo meu estava com um volume único do Senhor dos Anéis e ele falou, olha, vai sair o filme dessa história aqui, tu já conhece? Eu falei, não conheço. E ficou só nisso. E quando chegou o final do ano, né, que saiu o filme, aí esse mesmo amigo chegou e falou assim, vamos assistir esse filme. E aí eu fui. E foi parecido contigo, né? Foi aquela paixão à primeira vista, gostei daquela ambientação, dos elfos, aqueles personagens fantásticos. E eu saí do cinema, já fui direto para a livraria, né? Eu tinha feito uma pequena pesquisa prévia e eu sabia que tinha um livrinho antes, que era esse aqui, que é o Hobbit, né? Que é a história que vem antes do Senhor dos Anéis. Então eu fui, comprei primeiro o Hobbit, não era essa edição ainda bonita, bem trabalhada, era uma mais simplesinha, né, na época. Comprei o Hobbit e eu li, assim, eu comecei a ler numa sexta-feira à noite, no domingo à tarde eu estava terminando. Eu vi que tinha uma coisa diferente aí, porque eu sou um leitor demorado para ler, né? Vagaroso. Então, eu vi que em 3 dias eu li, então alguma coisa diferente estava, né? E aquela história me pegou realmente. Devorou o livro. Foi. E na semana seguinte eu fui atrás do Senhor dos Anéis já, e li também rápido. E antes de sair o segundo filme, no final de 2002, se eu não me engano, eu já tinha lido o Hobbit, o Senhor dos Anéis e o Silmarillion. Então eu vi que essa história tinha me pego de jeito realmente, né? Pegou tanto que o Sérgio, para quem não sabe, tem um maior canal sobre Tolkien aqui do Brasil, né? Você divide com o César e com a Inês, né? O canal. Hoje são 4 apresentadores principais, né? Sérgio Ramos, que sou eu, o César Machado, que é o co-criador do canal, a Inês, que é uma portuguesa, né? Então tem um público lá em Portugal também, internacional. E o Felipe também, né? De Minas Gerais. Como é que vocês se conheceram, assim? Fala um pouquinho. Tudo pela internet, né? Tinha fóruns de discussões ali, 2014, por ali. A gente já participava desses fóruns. E eu percebi que no YouTube em si não tinha uma lacuna, né? Não tinha um canal específico falando sobre Tolkien. E eu cheguei a gravar alguns 2 ou 3 vídeos e vi que o público gostou. E aí eu cheguei num grupo de WhatsApp que a gente tinha na época com esse pessoal. E aí eu dei a ideia, o que vocês acham da gente montar um canal sobre Tolkien? Não era MSN não, nessa época? Não, já tinha o WhatsApp. Já. Quase, né? E aí só um que aceitou na época, que foi o César, né? E depois a equipe foi crescendo. Hoje, se eu não me engano, são 11 pessoas fixas, né? Cada um com as suas funções. Tem quadro de línguas, né? Então tem o Augusto, que estuda as línguas élficas dos anãos, né? Que agora a nova tradução, para quem não sabe, é anãos, e não anões. Tem tudo isso, então... Daqui a pouco tem que mudar, né? Porque tem a galera que fala que não pode mais falar o termo anão, né? Mas não é por causa disso, é porque o Tolkien mesmo, no inglês original, ele não usava o plural que os ingleses, os americanos usam. Eles usavam um plural mais antigo, arcaico. Então, na tradução brasileira, para emular essa situação, então utiliza-se o anão, né? Então, uma explicação bem filológica em relação a isso.
Então o canal foi crescendo, né? Tanto em número de inscritos, quantidade de vídeos, nós somos o maior do mundo. Não tem um que supere o Tolkien Talk. Porque já são mais de 1.200, 1.300 vídeos gravados. Alguns vídeos com mais de 1 hora, meia hora, 40 minutos. Então, de produção de conteúdo, nós somos o maior. Só que nós enfrentamos um obstáculo, que é a língua. Português não é a língua mais falada do mundo, é uma das menos faladas. Então, tem esse obstáculo. Mas nós temos um público cativo nos Estados Unidos, na Europa ali, Portugal, Espanha, Japão, tem gente também brasileiro que mora lá, legal. Né? Olha e que com bacana. o tempo também, com essa evolução da inteligência artificial, as legendas vão ficar mais dinâmicas e mais fiéis ao que tu tá mais falando. fiéis ao que a gente então, fala, exatamente. Eu acho que isso é uma questão de tempo para isso aí, do teu canal se tornar mundial. Uma pergunta que eu tenho, assim, uma curiosidade. Qual foi onde tu chegou mais próximo, assim, tu já viajou para ver alguma, sei lá, um parque temático de Senhor dos Anéis? Tem gente que gosta de viajar para Nova Zelândia, que é onde foram gravados os filmes. É meu sonho. Ali, realmente é muito lindo de se ver, mas assim, o que me toca mais é a vida do Tolkien. Tanto é que tem até a biografia dele, né? Essa aqui é a biografia oficial do Tolkien. Maravilhosa. Eu tive a honra de participar na revisão desse livro aqui. Sério? Tem meu nome aqui na ficha técnica. É fera mesmo, galera. Ele mostrou. Então o que me toca mais é os lugares por onde ele passou. Então em 2018, né, assim, engraçada a história, porque eu casei em 2017 e a lua de mel ia ser lá, uma viagem para Londres, né, e tal. E aí eu fiquei sabendo que em 2018 ia ter uma exposição, a maior exposição sobre a vida de Tolkien dos últimos 25 anos. E aí eu falei com a minha esposa, olha, vamos deixar a lua de mel para o outro ano, né? Ela ficou feliz, né? Ela aceitou, ela sempre me apoia, né? Que Então, bom. E aí em 2018 teve essa exposição, né, na Bodleian Libraries, que é a principal biblioteca lá de biblioteca não, não é a biblioteca, de Oxford. Todos os estudiosos de Tolkien vão para lá, pegam esses manuscritos originais e tudo. Então eles organizaram essa grande exposição. Tinha desde a escrivaninha onde Tolkien escreveu o Hobbit, o Senhor dos Anéis. É tipo um museu, então. Isso, foi praticamente um museu que eles fizeram. Você marcava o horário, ia lá e fazia essa visitação. Então, consegui ver os desenhos, por exemplo, esse desenho aqui, os desenhos que o Tolkien fez de próprio punho, estava lá exposto. Ele desenhava, não sabia. Pensava que era só mesmo... Então, eu aproveitei que teve a exposição e fiquei, acho que 3 dias em Oxford. E aí visitei as casas onde ele morou, fui lá no túmulo dele, visitei o túmulo, a igreja lá onde ele frequentava. Então, tive essa possibilidade, né? Então, pra mim, foi a viagem da minha vida, né? Então, legal que tua mulher te apoia, né? Me apoia, ela adorou a viagem também, né? Porque, tipo assim, tu cancelou praticamente a lua de mel pra poder ver mas Tolkien. deve ser uma viagem muito incrível mesmo conhecer. A história dele em si é muito legal, né? Muito linda, muito porque... rica. A questão da mãe dele, que criou ele, educou ele para leitura, né? Então é muito lindo. Então eu super recomendo que leiam esse livro, é muito maravilhoso mesmo. Eu queria te perguntar, eu sei que é difícil ter que dizer qual, mas tem um preferido, um queridinho dos livros do Tolkien? É difícil realmente, mas como esse aqui foi o primeiro que eu li, né? O Hobbit, eu acho que ele tem aquela... bate mais forte no coração, né? Então eu acho que o Hobbit... Até porque, é interessante, o Hobbit, ele é um pequeno mundinho da Terra-média do Senhor dos Anéis. Sim. Tudo aquilo que vai ser mostrado num grau muito maior no Senhor dos Anéis já tá lá no Hobbit. Então você já tem os elfos, tem os anãos, tem batalhas e tudo, só que elas são menores, né? Em grande escala. Então você vai se ambientando... É uma coisa também pro público infantil, mas também pra infantil, gente. Infanto-juvenil. E já se prepara pro que vem mais pesado depois, que é o Senhor dos Anéis. Né? Exatamente. E outra coisa, eu queria saber... dessa edição aqui, desse trabalho feito por esses livros maravilhosos. Aqui, quem fez a edição dos livros? Aqui, atualmente, é a editora HarperCollins, né, que é a mesma britânica, onde é lançado na Inglaterra, HarperCollins, e aqui tem a HarperCollins Brasil. Eles chegaram, se não me engano, em 2018, 2017, para publicar uma nova roupagem, né, mais moderna, assim. Você vê que a capa agora é capa dura, todo padronizado no tamanho, a qualidade do acabamento. E novas traduções também. Sim. Porque as traduções que tinham... elas não se... Tem 2 tipos de tradução. Você pode traduzir mais fiel àquilo que o autor queria passar, ou então uma tradução que seja mais fácil do leitor entender. Então, essa nova tradução, ela tentou passar o que o autor queria transmitir. Então, tem alguns termos mais difíceis, mais arcaicos e tudo. Mas o próprio Tolkien, em inglês, ele em alguns momentos é difícil para o leitor em inglês. Então... Eu diria uma leitura meio bíblica. Que tem aquelas duas versões se você estiver falando principalmente do Silmarillion, que é praticamente o Antigo Testamento Gênesis, da Terra-média. O começo. Exato.
é praticamente bíblico o negócio. Muitos personagens, muitas árvores genealógicas, muitas histórias, e às vezes até fica meio perdido, né? Mas eu ficava lendo e olhando a árvore genealógica, esse aqui é filho desse. É você vê que lá que tem elfos lá, e tem Fëanor, Fingolfin, Finarfin, Finrod, Finwë. Isso que faz a gente gostar tanto de Tolkien, gente, porque é uma mente, de uma genialidade tão grande, porque ele criou todo um mundo. Exatamente. Povos, terras, nomes, e eu fico, meu Deus, como é que é a cabeça desse homem, entendeu? E a adaptação do livro, polêmica. Assim, pra série, pros filmes, o que tu achaste? Dos filmes... Como eu conheci pelos filmes, né, assim, os filmes pra mim são maravilhosos. Sim. Embora depois que você lê a obra, você começa a ver alguns defeitos, né, mas assim, pra aquele momento foi o ideal que nós tivemos, né? Então, beleza. Já quanto à série, eu tenho sentimentos mistos, né, a gente fala, porque, tipo assim, a ambientação maravilhosa, a parte técnica também, as mensagens que o Tolkien colocou nos livros, eu vejo várias mensagens lá, porém o roteiro, eu não gosto muito, o roteiro da série. Então eu acho que eles podiam ter ficado mais presos ao livro. No caso, eles adaptaram algumas partes dos apêndices de O Senhor dos Anéis, só que eles quiseram inventar muita coisa em cima. Então eu acho que eles podiam ter ficado... Uma coisa para mais atual, temas mais atuais. Seria isso? Entendeu? Embora os temas tolkienianos estejam lá. Mas eu acho assim, o roteiro não ficou muito bem concatenado. Eu confesso que eu fiquei bem decepcionada com o filme. Eu acho que não sei se eu tava com tanta expectativa com a série. A expectativa foi enorme. E eu não senti, eu não tenho a impressão que eu senti aquela coisa de Tolkien. Que queria viver o que já viveu com os filmes. Eu acho que é isso que eu tava buscando. Eu queria ter aquela mesma experiência que eu tenho até hoje vendo os filmes. Porque até hoje eu fico assistindo os filmes, eu me emociono com a história. E quando eu fui ver a série, eu fiquei... esperando aquilo e não apareceu. Eu fiquei triste, porque foi uma série caríssima. Vai ter a segunda temporada. Teve, né? Entendeu? Então, assim, cenários belíssimos ao extremo, que eu achei. Mas eu acho que um dos erros de produção foi porque os roteiristas, os showrunners, são iniciantes. Eles nunca lançaram nada. E eu acho que eles se fecharam ali e acharam que eles iam ter uma solução para uma série. Tu acha que se o Peter Jackson tivesse um dedinho ali, será que não ia ficar melhor, não? Eu não sei, porque eu também tenho outro aspecto, que assim, eu gostaria de ver uma nova Terra-média. Eu gostaria de ver uma visão diferente do Peter Jackson. Eu sempre tive curiosidade disso. Talvez para melhorar o que ele... Que é difícil, né? Mas... Então, porque não esperava que o Peter Jackson trabalhasse na série. E tem os filmes do Hobbit, que... É um livro, né? É o livro, é a figura aqui do livro, gente. São 3 livros, são 3 filmes, ia ser mais de 3 horas. Depois resolveram fazer 3, era outro diretor, era o Guilherme Del Toro. Guilherme Del Toro saiu, o Peter Jackson teve que assumir. Mas tu acha o filme... Assim, eu não achei ruim os filmes, porém eu acho que exagerado, muito longo. Assim, o primeiro, né, Uma Jornada Inesperada, eu gosto muito, que eu acho bem parecido com o livro. Agora, a partir do segundo... Aí eu já fiquei assim no cinema, tipo, o que eu tô vendo aqui? Porque isso aí não tá no livro, né? Então assim, e aí eu já fui assistir o terceiro pensando assim, eu só quero que seja um filme legal. A Elfa não tá no livro, né? Que aparece? Não tá, mas assim, até que ela eu aceito bem. O que eu não aceito bem, no caso, é o romance dela com o anão. Com o anão, né? Porque isso aí é completamente distoante do que o Tolkien escreveu, né? Você tem duas raças que são rivais há milênios, e você coloca um par romântico, né? Então, aí já foge, né? Da proposta. É uma coisa mais... Eu lembro de ter assistido no cinema, assim, a pré-estreia foi meia-noite. Imagina, 3 horas de filme, eu acho que eu dormi no cinema. Eu disse, não tem mais condição, porque é muito longo realmente os filmes. O Senhor dos Anéis são longos, mas não é aquele longo que eu digo que é um longo que tu fica ali vidrado. E tem as versões estendidas também, né? Eu só assisto as estendidas hoje em dia. Eu também já assisti as estendidas. Eu confesso que pra mim é meio cansativo. Mas eu gosto. Você tem no Retorno do Rei, que é o terceiro filme. Eu fui assistir com outro amigo meu e aí parece que tem vários finais. Ele nunca termina. Esse negócio não termina não, e mais um final. Então ele fica... E no livro ainda tem um outro final que não entrou no filme, né? Que é um capítulo chamado Expurgo do Condado. Porque a gente pensa que a ação aconteceu, destruiu um anel, a guerra acabou. Ali, né? Só que quando eles voltam pro condado, o condado tá dominado por uns vilões, né? Muito bom, inclusive, essa parte do livro que não tá. Mas não vou dar spoiler, né? A gente até entende, porque realmente não tem como... muita coisa, né? Muita coisa. Eu acho, imagine pra ele ter que cortar várias coisas. Enfim. Cortou o Tom Bombadil, né, cara? Um dos personagens do começo do livro, dos principais e tal. Mas a gente e o canal? Como é que surgiu essa ideia do canal? Então, assim, dos teus canais, na verdade, você tem 2. Isso. Fala um pouquinho aí de forma sucinta desses 2 canais pra gente poder... O canal, né, na verdade, surgiu com essa proposta de fazer uma videoteca, né? Uma biblioteca em vídeo sobre Tolkien, falando de tudo, sobre os personagens, os locais, as batalhas, os acontecimentos, os livros, também livros que não tem a ver com a Terra-média. Então a gente vem fazendo esse trabalho.
E em 2020, no auge da pandemia ali, eu tava com essa missão dentro de mim de falar também da parte religiosa, porque o Tolkien mesmo falou que toda a obra dele está imbuída da religião dele, né, que era o catolicismo. Sim. Então, como também era uma outra área que não tinha muito conteúdo sobre Sim. na internet, eu resolvi abrir esse outro canal, porque o Tolkien Talk não aborda religião, Sim. não aborda política, não aborda causas sociais, ele aborda simplesmente a obra. Porque a gente acredita que esse tipo de coisa, cada um pensa de um jeito, e se você misturar, acaba dando conflito entre os fãs. A gente não quer conflito entre os fãs, a gente quer unir as pessoas. Sim. Então, já que eu quero falar de religião, eu abri um outro canal, que é o Guardião Católico, onde eu falo especificamente sobre Tolkien, a vida dele e o que tem a ver com a igreja e também o simbolismo cristão na obra dele. Então são 2 canais, né? O Tolkien Talk e o Guardião Católico. E para quem quer iniciar assim, porque nosso tempo aqui tu vê que é bem corrido, né? Mas se quiser eu venho outra vez aqui pra gente falar especificamente dos livros aqui, né? Perfeito, o convite já tá feito. Só tu falar assim, eu vou ver tal dia que a gente aí, pode vir, tá? Parte 2. Mas assim, pra quem quer iniciar, deixa aí um recado, sei lá. Ou qual a dica de livro que tu dá pra quem quer entrar nesse mundo? Então, a dica que eu dou é você ler na ordem não cronológica dos acontecimentos, mas na ordem de lançamento dos livros. Assim como das pessoas que leram na época que o Tolkien estava vivo, né? Então eu recomendo que comece pelo Hobbit, que é esse aqui. Depois vá para o Senhor dos Anéis, que tem um box aqui, né? Depois do Senhor dos Anéis, já pode ir para o Silmarillion, que é mais complexo, né? E do Silmarillion você pode ir para o Contos Inacabados, que ele apresenta algumas histórias que tem a ver com todos os outros anteriores que eu falei antes. E para se aprofundar na vida dele, né? Tem esse livro que é o J.R.R. Tolkien, a biografia, que é a biografia oficial. O escritor desse livro teve contato com todos os materiais do Tolkien, cartas, documentos pessoais e tudo, né? E eu trouxe alguns outros aqui só para ilustrar, alguns livros infantis, né? Tem aqui o Cartas do Papai Noel, que é um livro fantástico, porque na época que os filhos do Tolkien eram crianças, ele escrevia cartinhas para os filhos todos os anos como se fosse o Papai Noel, né? E aí ele acabou criando uma história em cima disso, então todo ano a história continuava. E aí todas essas cartas foram reunidas aqui num livro. E tem os livrinhos de bolso também, que foi lançado no formato de bolso aqui no Brasil agora, né? E tem o Roverando, que é baseado num cachorrinho de brinquedo de um dos filhos dele. Ele fazia muito isso. O cara é um gênio, né? É um gênio, né? Mestre Giles da Aldeia. E esse aqui que tu tá segurando, que é o Ferreiro de Bosque Maior, que já é um livro que o Tolkien escreveu em 67. Ele já estava no final, estava no auge dele como escritor. Sim. E uma historinha curta, porém bem profunda também. Então, é assim que eu recomendo que vocês comecem. Ou seja, absorvam o Tolkien. E o interessante é que até hoje, depois de tanto tempo, a obra dele permanece, né? É uma obra atemporal, né? As pessoas não cansam, os livros são lançados, as pessoas querem comprar, as pessoas querem consumir, isso aqui é tudo novo. Né? E eu acho isso mais incrível, né? Que a obra tá aí pra sempre aqui. E espero que os herdeiros dele, né, não façam... segure isso pra eles, essa briga de... Eu tenho até uma dúvida aqui que eu vou tirar. Essa questão dos herdeiros dele, o que eles podem ter controle sobre a obra dele, o que eu acho bom, pra cuidar, pra também não todo mundo querer fazer alguma versão, enfim. Quem então, que cuida? O principal herdeiro dele, que chamava de herdeiro literário, era o Christopher Tolkien, que faleceu tem uns 2 anos. Ele deixou ele na função de publicar o que ele quisesse, porque o Tolkien deixou muita coisa escrita, não publicada. E ele realmente foi publicando. O Contos Inacabados é um exemplo disso. Ele foi publicando todos os materiais do pai dele. Hoje em dia tem pouca coisa a ser publicada. Ele realmente conseguiu esse intento, né, de publicar muita coisa. E eles realmente preservam a obra do Tolkien, no caso. Embora ele tenha falecido, hoje em dia tem o Tolkien Estate, que é que cuida do espólio do Tolkien, né? Então eles praticamente é mão de ferro mesmo. Eles controlam bem. Esse negócio da série que saiu, todo mundo ficou surpreso, porque ninguém esperava que eles fossem liberar para fazer uma série de televisão, né? Então, assim, a gente pode confiar neles, eles ainda estão publicando. Esse ano saiu material inédito do Tolkien ainda, que tem muita coisa escrita, e eles contratam editores competentes ali, estudiosos de Tolkien, para ir lançando esse material, né? Comentado e tudo, e colocando dentro do contexto. Então, com relação ao que é publicado, editorialmente é muito bom. Sérgio, quero agradecer muito a tua presença aqui. Espero realmente estar um cara que entende. A gente vê que tu tem uma paixão, assim, realmente tá um estudioso, digamos, de tem um cara que é teologia, pois é, tu é o cara do Tolkien. Aí. Eu agradeço o convite, a oportunidade, muito legal o papo com vocês. Estamos aí no que precisar. Gabi, também quero agradecer, viu?
Quando ele voltar de novo, eu quero novamente vamos bater esse papo aqui. Foi muito gostoso, passou rápido, na verdade. Até estourou um pouco do nosso tempo, mas eu tenho certeza que a galera vai assistir tudo aí. Sigam as redes sociais dele, que vão estar aqui embaixo, da Gabi também, as nossas redes sociais, a minha rede social. Agradecer o Panda mais uma vez por estar nos vestindo aí. Panda, valeu, viu? E é isso, a gente se vê na próxima, galera. Fui!